Olá, tudo bem, Dante? Tudo bem, Sabrina? E aí, Lucas? Oi, Beleza? Lucas, Meu Deus, tudo cara. bom? Oi, Lucas, Chega. oi, Ana, oi, Dante, Oi, tudo bem, pessoal? Tudo Tudo jóia? Oi, beleza? Má. Oi, querida. Oi, Ana, tudo Oi, bom? tudo bom? e aí, Maíra, tudo bem? Tudo jóia. Tô nervosa, hein? Primeira vez mediando, sempre fui Não, speaker. Ah, é? nossa, hoje tá muito pesado. Primeira vez. Vamos nessa. É bom assim, Lucas, no dia que não tá pesado, É, não é um dia normal. não, Concorda? eu É por concordo. aí. Olha quem entrou, Luiz Daldin. Ah, sujeito encardido, cadê? Acho que ele não pode falar ainda, né? Não tá aberto para todo Tem que mundo. ignorar. É. Dela? Estou eu aqui tentando cuidar do meu cachorro. Peraí que eu já entro aqui com vocês que eu tá destruindo tudo aqui. Peraí. Tá bom. Felipe também, só viu o nome. Boa Gente, é tarde, impressionante a participação pessoal. dos cachorros, gatos, né? É, Ai, que delícia, né, gente? Que bom. Não é? São os grandes artistas. Toda reunião que eu participo tem um cachorro, um É gato. verdade. Há Uma minutos criança atrás, tinha um gritando no caminhão de gado fundo. aqui. Eu aqui tenho um marido passando, gente. Às vezes ele passa para um lado, passa para o outro. Ai, é muito engraçado. Faz parte. É a famosa quebra da fronteira pessoal-profissional. Agora não, não dá mais para você quebrou. se dividir o meu lado pessoal do meu lado profissional, que é o que todo mundo falava, né? Não, quebrou total. Quebrou total, intimidade zero, né? Gosta de cachorro? Não dá nem para dizer que não, o meu tá latindo. Olha, eu só estou torcendo para não cometer o erro de deixar o microfone aberto quando eu vou no banheiro, quando eu faço... Cara, você viu o ministro? Teve o ministro não, cara. Um dos caras do Congresso. Nem fala. Eu esqueci porque qual foi o terrível. país europeu, que o cara começou a fazer ele estava numa live, estava dando uma entrevista para o jornal nacional lá do país. Eu esqueci se foi a Turquia. E o cara, acho que a câmera tinha um campo visual grande, ele não percebeu, era uma câmera angular, e ele tava de camiseta e cueca. E o cara ficou lá falando com o jornal. Cara, é muito gafes da pandemia, meu Deus. Ele não se deu conta que ele estava Não se deu que tava conta. pegando. E era ao vivo, os caras não cortaram, ficou todo mundo sem graça e foi. Mas eu acho estranho, ele não se vê na câmera, isso que eu não Pois é, isso entendo, que eu ele tava não vê. pensando. Se a gente vê o vídeo, o cara ele é meio alienado, assim. Então você vê que ele tava... Deve ser completamente. Que vergonha alheia. Total. Felipe tá aí, né? Tô vendo aqui o nome dele. O Felipe tá. Como é que a gente faz para ver? Ah, agora eu vi todos os rostinhos. Tô vendo o Nath, tô vendo todo mundo. Mas eu não vejo Felipe. Por que que não aparece? Tô aqui. Eu tava tentando gerenciar o cachorro. Apareceu! Ei, Felipe. Oi, tudo bem? Tudo jóia? Prazer aí. Vocês vão Tudo ouvir uns massa. latidos aí. Tem um cachorro que chegou aqui e por enquanto a gente não conseguiu controlá-lo ainda. A Ana acabou de falar isso, Felipe, que agora é Eu esse, ouvi, é eu tava o ouvindo. é o gato, é a criança, é muito legal. Não, e eu Todas tenho um as dicas papagaio. pra- Não, gente, eu tenho um papagaio. E aí, quando eu falo nos Estados Unidos, eu fico pensando assim, outro dia eu estava assistindo com meu neto o Urso e a Marcha, e teve uma parte que eles falam de Brasil, e que eles pensam no Brasil aqui, um monte de floresta, né? Arara, Enfim. né? E papagaios, araras. Eu falei, gente, tudo que não pode acontecer é o Fred, meu papagaio, aparecer, porque aí vai ficar realmente caracterizado que somos um país, digamos assim, tropical, vamos chamar assim, né? Bem Negocia com ligado à ele. natureza. Hoje ele tá quietinho, hein, Ana? Negocia com É ele. que hoje eu estou numa outra área, Dante, porque como pessoas de fora, eu não corro esse risco, né? A Nath tá tentando me ligar aqui, peraí. Ana, eu vou te mandar meu endereço aqui depois. Eu gostaria de uma caixa de chocolate crocante. Por favor. Claro, vai ser um prazer enviar. Eu te mando 2 caixas de piquenique. Inflacionou. Começou a troca do saudável pelo não saudável aí, Lucas. Ah, mas Pela energia. Não, essa indulgência. Indulgência. Não tem como. Em tempos como esses, minha gente, não dá, Sabrina. É muita demanda.
E a sala enche, hein? E a sala enchendo. Vou contar um segredo. A Camila está disfarçada de Laura. A Camila está disfarçada de Laura. Usa uma Laura que, na verdade, é a Camila. Ah, Laura João, Evan. Laura Even. já tá, sabe? Eu coloquei como co-host. Estamos chegando às 3 horas, né? O pessoal entrando aqui. Agora é tudo contigo aí. Maravilhoso. Então, vamos esperar um pouquinho, dá até umas 3h03, pode ser? São 15, são 15h02 agora, a gente espera até umas 15h05, só para dar um tempinho de quem ainda não tinha ferramenta para baixar. Isso, E aí a a Laura, gente começa esse bate-papo. quer dizer, a Camila falou a mesma coisa aqui no chat. Não, e interessante que a gente agora também nós ficamos bem mais pontuais, né? Eu não sei vocês, Muito mas mais, lá na Ana. empresa, tem 3 minutos, 5 já é atraso, né? Muito atraso. E antes não era bem assim. Agora não tem mais trânsito, né, Ana? Você sai de uma Tem sala nem e de entra na desculpa. outra. Não dá tempo nem de buscar uma água e um café para começar a próxima reunião. É verdade. Maravilha. Então, a gente espera mais uns 3 minutinhos, só para dar esse tempo. Quem nunca sofreu na hora de baixar um app do Zoom, ou teve problema na hora de abrir, teve que abrir uma janela anônima. A gente dá um tempinho para a galera entrar, e aí começamos o nosso papo. Perfeito. Felipe, tudo bem com a viagem? Tudo ótimo. Na verdade, eu atrasei. Eu estou no Brasil ainda, eu vou na próxima Não segunda-feira. brinca. Putz. Bom, mas tudo bem. Foi decisão nossa aqui. Então, Dessa vez não foi voo cancelado. Já ia até perguntar pra ti que horas eram aí na Itália, mas então você tá igualzinho nós aqui, começo Não, tô igual. Rima. A partir da semana que vem, já volto. Na segunda-feira eu volto. E aí são 5 horas na frente. Agora são 5 horas na frente. Maravilha. Pessoal, Ana, Dante, Lucas e Felipe, me ouvem super bem? Super maravilhoso. Tudo ok? Super Maravilha. Bem. Tudo ótimo. Qualquer coisa eu peço para vocês 4 em especial, caso dê algum tipo de oscilação na minha qualidade aqui de conexão, vocês me dão um toquezinho, tá? Por favor. E aí, qualquer coisa, em último caso, eu tiro o vídeo, eu tento buscar alternativas. Perfeito. Na verdade, pedi para vocês 4, mas eu peço para a audiência toda, né? Todo mundo aqui, como a ideia é ser um bate-papo, todo mundo pode dar toque. Eu fiz uma aventura aqui, reinstalei o Windows 10 de ontem para hoje. Meu Deus, que muito trabalho. Ousado, hein? Fazer isso às vésperas. Que trabalho. Esse ele estava dando umas micro travadas, eu falei, não está do jeito que eu quero. Aí eu reinstalei tudo aqui. Realmente foi emocionante, mas está funcionando. Eu estou com o celular aqui, para não ter problema. Tem plano B aqui, um tablet para entrar caso dê algum problema. Maravilha. Eu já vou deixar ligado. Gente, seguinte, então, acho que vamos combinar, vamos começar nosso papo. 3h05 por aqui. Então, em primeiro lugar, quero me apresentar, sou Maíra Pimentel, sou cofundadora da Tamboro, uma startup que trabalha aí com uma nova forma de avaliar e desenvolver pessoas, e fui convidada para mediar essa conversa com 4 figuras incríveis. A gente vai separar esse papo em 2 blocos, né? Um primeiro bloco com o Lucas e com o Felipe, depois com Dante e Ana. Mas antes da gente começar de fato, queria fazer aquelas informações iniciais, né? Em primeiro lugar, pedir para todo mundo colocar o microfone no mute, para a gente conseguir ter uma qualidade melhor aí, aproveitar melhor a conversa. A gente vai ter um momento específico para as perguntas faladas, né? A ideia é que a gente possa participar e que isso, de fato, se transforme num evento onde a gente consiga trocar ideias reais, né? Que seja menos expositivo e mais um compartilhamento e troca de experiências entre nós, a partir muito do que cada um dos 4 vão trazer hoje para a mesa, das experiências reais e práticas deles para lidar com esses desafios, né? Um tipo de desafio que, inclusive, a gente nunca viveu. Então, a gente vai deixar isso para o final, mas não se sintam, por favor, intimidados. Eu brinco que todo evento que eu participo, quando tem pouca
pouco engajamento, pouca mobilização, é que a galera não está achando tão legal. Então, já podem ir compartilhando perguntas no chat, que a gente vai, no processo, ajudando a mediar e trazer o máximo de informação, tá bom? Então, vamos lá. Para começar nesse nosso bate-papo de hoje, onde o nosso desafio é falar sobre, né, a requalificação da liderança, novo posicionamento, como é que a gente lida com esse mercado que não para de mudar o tempo todo, e como é que a gente que está vivendo, né, somos testemunhas oculares da história, como é que, do ponto de vista de venda, resultados do negócio, quais são melhores práticas, reflexões do que essa galera que vai estar hoje aqui com a gente tem vivido e vai poder compartilhar. Então, agora eu vou levantar a bola para o Lucas Silveira. Ele, junto com o Felipe, acumulam mais de 40 anos de experiência na área comercial, trade, marketing. O Lucas, eu até botei uma colinha aqui, ele se define como um explorador existencial. Adorei, Lucas, vou incorporar. Um cara super multidisciplinar. Quando a gente se conheceu, deu para perceber o quanto que ele tem de tesão e paixão pelo tema de vendas e de como treinar, desenvolver o potencial máximo de pessoas dentro dessa temática. Então, Lucas, queria te convidar para iniciar essa nossa conversa. E a provocação que eu trago como ponto de partida é, em tempos de crise, dentre tantos desafios que a gente está vivendo, Lucas, que modelos de liderança são de fato efetivos, né? Como é que a gente fala de foco, motivação e engajamento à distância, com isolamento, todo mundo muito inseguro? Queria te ouvir um pouco e, a partir daí, te deixar fluir para depois você levantar a bola para o Felipe também. Legal. A pergunta dá um livro, né? Mas o que eu penso, tá, Maíra? Primeiro, obrigado pelo explorador existencial. É muito bacana falar disso, e principalmente dentro do mundo de vendas, que é o mundo que eu participei principalmente na minha vida inteira. Eu acho que a minha opinião ela é dividida e acumulada entre duas grandes experiências que eu tenho na atualidade. Uma delas é a PicMe, que eu entrei como sócio e sou hoje CEO da empresa, e também na Inception, que eu fui o fundador. E são businesses completamente diferentes, mas eu acho que em termos de liderança as coisas são complementares, assim. O que eu vejo é que com o Covid, o mundo ele foi obrigado a entrar numa era, em um modelo extremo. Esse modelo extremo, que é esse modelo de gestão à distância, principalmente quando a gente fala de vendas, ele traz muitos desafios. E independente se isso vai continuar depois ou não, muito provavelmente algumas coisas vão e outras não, ele traz alguns aprendizados. E o que eu senti é que muitos modelos de liderança baseado em ego caíram por terra e não existem mais. Então, alguns de nós estão mais acostumados com empresas mais modernas. Então, se a gente fala de Facebook, de Google, principalmente quando a gente fala de empresas tech, isso está um pouco mais diluído. Mas em muitas empresas a gente ainda via um modelo mais autocrático, centralizado em ego. Então, é uma liderança que o chefe tem uma sala maior, ou a pessoa é baseada em imagem, ou a pessoa ia fazer uma rota de mercado, ia visitar uma operação e ela era recebida por todo mundo e tinha jantares, e a pessoa simplesmente dava opinião numa reunião após um dia de visita. Esses modelos mais baseados em ego caíram, porque isso não tem mais. E eu acho que levantou um question mark gigante de quais são os traços da liderança hoje, já que alguns traços que antes eram usados por muitos líderes caíram. E eu acho que não existe uma resposta certa para isso. Com certeza a solução ela é complexa, mas eu levantei 4 pontos que tudo que eu venho atuando nesses 4 pontos vem trazendo resultado positivo, e eu acho que vale a pena comentar muito rapidamente, tá? Alguns segundinhos em cada um aqui. O primeiro deles é organização e planejamento. Então, por mais que possa parecer chato, nunca foi, na minha visão, tão importante o líder organizar e planejar. Vou dar um exemplo para você. Eu tava lendo, se a gente for pensar um triângulo, né, três pessoas, são 3 linhas possíveis de comunicação. 4 pessoas têm 6 linhas possíveis de comunicação. 14 pessoas, que é o que a gente opera na PicMe hoje, 15 pessoas, 15 pessoas dá mais de 100 linhas de comunicação. Então, se a gente simplesmente larga o barco à deriva em relação à gestão e sem organização, a gente entra num caos muito rápido. Então, o primeiro ponto embaixo de organização é regra de comunicação. Quando que a gente manda um e-mail, quando que a gente faz um call, para que serve esse call, vai ter um pre-reading, não vai ter um pre-reading,
em cada reunião, em cada abordagem. Vai ter um call semanal, vai ter um call diário. O que é um call semanal? O que é um call diário? Então, esse tipo de organização é muito importante. O ponto B dentro de organização, e que eu venho usando e dá muito resultado, é ter um sistema online de controle, que seja um Asana, um Basecamp, um Trello, você controlar a evolução do trabalho de forma online e que tenha principalmente um app, é muito importante para a equipe sentir que existe uma organização em volta do que tem que ser feito e também medir o desempenho daquilo que precisa ser feito. E colocar a vida numa agenda. E quando eu falo a vida, é o equilíbrio das 7 saúdes. A espiritual, financeira, a profissional. A agenda, ela precisa ser uma agenda única, né? Principalmente agora, e o equilíbrio dessa vida inteira numa agenda. Isso, para mim, fecha o tema organização, que vem dando muito resultado para mim. O segundo tema é confiança e autonomia. Então, não tem como... A gente tem alguns clientes de treinamento no Brasil e alguns fora do Brasil. A gente estava dando treinamento num cliente da Alemanha, de energia renovável, e, incrivelmente, a gente viu que o cliente... ele passou uma planilha de Excel para todo mundo, para todos os funcionários da empresa preencherem o que fazem a cada meia hora. O que você fez? Quantas horas você trabalhou? Quantos breaks você tomou no dia? Então, e a gente está falando de Alemanha. Eu acho que chega a um nível que, quando a liderança não confia no próprio time, que é muito ruim. Então, os líderes estão sendo desafiados a confiar mais no time e dar mais autonomia. E é uma responsabilidade dupla, né? O terceiro ponto é influência e inspiração. Para mim, o líder continua precisando, a liderança precisa inspirar. E se a gente for ver, inclusive pós-Covid, que deve ser um modelo híbrido do que é hoje e do que era antes, a inspiração vai ter que mudar, né? A forma como a gente inspira e motiva e influencia as pessoas. E algumas formas de inspiração remota funcionam. Seja através de um pitch, de organização de ideias, utilizar ferramentas interativas digitais, tem muita coisa que dá para fazer aqui. E por último, eu acho que talvez seja o mais importante de todos, é a tomada de decisão. Eu acho que grandes líderes em empresas, independente, quando eu falo líder, não precisa necessariamente ser um cargo mais alto. Uma pessoa numa posição de influência alta, ela precisa tomar decisões. E antes, muitas decisões eram postergadas. E hoje, como o mundo muda bastante, é muito rápida a mudança, primeiro, exige mais decisões, porque o ambiente está mudando demais. E segundo, a gente não tem mais tempo para fazer 7 reuniões de 2 horas para decidir o que vai fazer, trocar ideia no café, voltar. Então, as coisas precisam ter uma cadência melhor, sabe, em termos de processo decisório. Então, eu nunca vi a tomada de decisão ter tamanha importância na mão dos principais líderes do mercado. Então, para mim, são os 4 principais pontos. De novo, para mim, cada um dá um livro, mas vem dando resultado para mim, tá? Ter mais organização, confiar mais no time, arrumar formas de influência remota e simplesmente tomar as decisões que precisam ser tomadas de forma rápida. Perfeito. É isso. E sabe que te ouvindo falar, Lucas, assim, já tentando levantar a bola para o Felipe. Felipe, se prepara aí. Felipe, eu falei que vocês juntos acumulam mais de 40 anos de experiência, apesar de cada um parecer ter só 20, tá? Que fique muito claro. Que bom. E você e o Felipe, acho que vocês já trabalharam juntos, se eu não me engano, né? A gente trabalhou junto na Red Bull. Então, você já teve a experiência da Red Bull, Carrefour também, né? Que eu lembro, das muitas coisas que você já fez. Felipe também com muitos anos acumulado, né? Bens de consumo, grandes grupos, marketing, trade, vendas. Hoje, como General Manager, certo? Da Kraft Heinz, enfim. Felipe, seria muito legal se você pudesse agora trazer na perspectiva de quem está com esse desafio, tão amplo, né? Diferentes praças, de uma marca global. Eu acho que de fazer um pouco dessa ponte do que o Lucas trouxe, de quem está normalmente falando de treinamento, engajando e mobilizando, e os desafios reais do negócio, né? Que tem a ver com métrica, com faturamento, com resultado, um mix de engajamento, mobilização. Vamos lá, bola contigo agora. Obrigado. Obrigado e boa tarde aí, boa tarde para todo mundo. Bom, eu vou tentar ser um pouco breve para deixar mais tempo para a gente depois ter mais bate-papo e tentar não ser repetitivo, porque muitas das coisas que eu diria o Lucas já falou, então eu vou tentar também não ser muito repetitivo.
importante, na verdade fundamental, que tudo que eu digo aqui, naturalmente, é uma opinião minha, eu não sou dono da verdade, então já vem com um bias que é do bias do que eu penso. Então, é só uma visão de uma pessoa, dentre tantas que podem acontecer, que podem haver. Então, importante também que, diferente de muitas indústrias, que também influencia na minha visão de tudo que está acontecendo, a Kraft Heinz, por ser uma indústria de alimento e por ser muito ligada ao comfort food, que é o que se come em casa, ela, em termos de resultado, ela tem sido beneficiada pelo Covid. Ou se não tem sido beneficiada, ela tem sido muito menos impactada. Então, para ser justo com quem tem uma situação mais difícil de negócio, pelo menos em termos numéricos, é uma preocupação uma preocupação a menos que a gente tem. Nossa grande preocupação em tudo que aconteceu foi de conseguir atender a demanda, que é já muito delicado, né? Porque também errar com o consumidor no momento desse é um problema grande, mas não deixa de ser um problema. Prefiro ter esse problema do que o problema mais sério que muitas indústrias tiveram. Eu tenho uma visão que eu não vejo grandes mudanças ou transformações geradas pelo Covid. Eu vejo uma aceleração enorme de coisas que já vinham acontecendo, tendências que já existiam. Desculpa, é uma aceleração absurda, assim, aqueles 10 anos em um, né? As coisas aconteceram assim. Então, isso que a gente está passando aqui agora, a possibilidade de ter esse papo aqui agora, que parece coisa dos Jetsons, porque até no primeiro quarto a gente não fazia com essa frequência, parece um negócio do futuro. Na verdade, algumas indústrias que já estavam, o serviço, a solução já existia, né? Algumas soluções já existiam, tinha gente usando. Acho que é interessante, muito legal a gente pensar o quanto a gente, por algum motivo, estava atrasado, né? Que se existia e estava funcionando tão redondo, alguém estava usando, tinha alguém à frente. Então, eu tenho usado muito esse laboratório que está acontecendo para entender aonde estavam os meus gaps de algumas coisas que eu não estava vendo, ou que eu pelo menos não estava usufruindo com tanta intensidade. Aí, indo um pouco mais para a questão de liderança, e aí, de novo, não vou repetir nada do que o Lucas falou, porque ele já respondeu de forma bem completa, eu concordo, a gente trabalhou 8, 9 anos juntos, não tem como ser pensar muito diferente, trabalhando, se dando bem por tanto tempo, assim. Mas eu acho que tem uma questão que é a questão que sempre foi extremamente importante para os líderes, que é a questão da empatia, que agora ou você tem, ou não tem como se esconder mais, né? Então, acho que o exercício da empatia foi forçado a partir do momento que você automaticamente todos nós estávamos na mesma situação. Então, automaticamente é mais fácil entender o que o outro está passando, né? Então, algumas coisas como o respeito à necessidade de estar mais próximo à família, de genitores, pai ou mãe com filhos pequenos, que para quem não tem filho parece... Você pensa 3 vezes, né? Tem gente... Agora está clara a necessidade, né? Então, algumas coisas acho que vieram para ficar. Eu acho que a intensidade da utilização da empatia, que para um líder, para mim, talvez seja um dos KPIs, sei lá, uma das características fundamentais, agora escancarou a necessidade de você conhecer cada indivíduo, né? Então, eu acho que colocou a gente, cada um de nós, numa posição de exposição, porque ou você desenvolveu muito rápido, ou claramente um gap que você tinha foi exposto, mas por um outro lado, em um ambiente onde todo mundo acho que evoluiu muito e aprendeu muito. Acho que até as pessoas mais céticas em relação à necessidade da empresa se adaptar a um certo nível à individualidade de cada pessoa, agora todo mundo entendeu, né? Porque está todo mundo numa posição de ter que ser entendido, inclusive o líder. Então, eu acho que ajudou a gente a evoluir muito. Eu, particularmente, acho que a gente tem que trabalhar hoje também, como líder, né?
em mente que duas coisas podem acontecer. Na verdade, podem acontecer 1 milhão de coisas entre o cenário que a gente está hoje e o cenário que a gente estava ontem. Muito provavelmente o mundo ele vai estar. Eu não acho que o mundo daqui 1 ano vai ser como vai estar como está hoje. A relação das pessoas, a relação das empresas, a relação do líder com a equipe, a relação da equipe com a empresa, com a empregadora, como a gente queira chamar. Eu acho que hoje ela foi a um extremo. E eu acho que o ser humano ele é um bicho sociável, né? Então aos poucos vai forçar a voltar, mas não volta, provavelmente não volta a como era antes. Acho que a gente volta melhor, porque a gente conheceu os dois extremos, né? Então é fácil para a gente entender agora que muito provavelmente alguma coisa aí no meio é o ideal. E nós como líderes, eu acho que tem uma lição de casa enorme de dar liberdade, primeiro, para escutar, para entender qual que é o meio termo do time, qual que é o meio termo da empresa e não o seu meio termo. E ao mesmo tempo ajudar a tomar decisão, como o Lucas falou, porque alguém em algum momento vai ter que tomar decisão. A gente está entrando um pouquinho no que a gente está passando hoje. Hoje a gente está às vésperas na Itália de reabrir o escritório. É uma decisão muito delicada, né? Você imagina que a Itália, por ter sido o primeiro país ocidental, ela foi traumatizada no começo pelo que aconteceu, né? Então hoje, apesar da situação estar mais controlada, o medo ainda existe, muito mais do que aqui, eu diria. Então, no final, a gente tem que tomar decisão, né? E a decisão tem que ser tomada pensando no coletivo. Então, eu vou dar um exemplo assim do que a gente está fazendo agora, um exemplo concreto. Fizemos uma pesquisa mundial, todos os funcionários, para entender qual que era a vontade de voltar para o escritório. E aí depois eu vou fazer um último ponto em relação a isso. E muda muito de país a país, mas em geral tem aí próximo de 70%, 80%. Tem alguns extremos, mas na média a gente está entre 70% e 80% de pessoas ainda com receio, com medo ou sem vontade de já voltar para o escritório. Na verdade, se você lendo essa pesquisa, acho que o principal reflexo é não abre ainda, né? Claramente não tem que abrir. E os 20% que precisam voltar? Agora é a hora, talvez... Agora quem anteriormente estava na zona de conforto e apontando o dedo para quem precisava ficar em casa, quem tinha necessidade, está mais próximo, agora inverteu, né? E a gente também não pode errar para o outro lado agora. Nossa decisão foi abrir. A gente vai abrir o escritório, primeira semana de julho, com claramente, pessoa a pessoa, a gente tem decidido quem não pode entrar. Você não pode vir, porque você tem risco, porque a sua idade te coloca num nível de risco que a gente não gostaria como empresa de tomar. De todas as pessoas que podem ir, está aberto. Não tem, quem quiser, o escritório estará aberto. Se forem 2 pessoas, são 2 pessoas que nesse momento precisam usar o escritório e o escritório está preparado para receber. Então é uma decisão que financeiramente ela não faz sentido. Como líder, a gente, como líderes, eu e meu time, estamos uma decisão de fazer. Porque agora é a hora de olhar o outro lado da moeda, né? E aí eu tava uma lição de casa também para a gente, assim, o nosso escritório em geral, e aí é uma crítica a mim mesmo. Nosso escritório em geral ele é um reflexo, né? É um laboratório, um mini laboratório de como você como empresa está gerindo o negócio, o seu time, né? De ambiente onde as pessoas crescem, de liberdade de se expressar, um ambiente onde as pessoas se sintam em casa, onde elas se sintam em casa de verdade, assim. Que alguns meus comentários do começo eu não vejo muito como dividir pessoal e profissional. Eu acho que a gente tem que o máximo possível fazer com que as pessoas se sintam quase como em casa mesmo, por vários motivos, inclusive performance. Mas quando você tem, que graças a Deus não foi o caso da Itália, mas quando você tem um país onde 95% das pessoas não querem voltar, mesmo que já numa fase final de pandemia, ou pelo menos dessa fase, como na Europa, é de se pensar, né? Por que escuta? Ué, que eu tô... Você falou da empatia, Felipe, é isso. Essa escuta ela tem que estar muito atenta, né? Por que ninguém quer voltar? Assim, não estava legal antes, né? Porque se tivesse muito legal como ambiente, muito provavelmente as pessoas estavam sentindo mais falta de voltar para esse ambiente, porque crescem mais, porque eram mais felizes,
sim, porque ali, apesar de não ser em casa, está próximo de pessoas que se gostam e que automaticamente é um ambiente saudável. É um exercício legal, então é um laboratório que está abrindo um monte de portas para a gente evoluir e para a gente aprender. Maravilhoso. Era isso, não? Eu terminei, falei bastante, mais do que eu gostaria, mas é um pouco de tudo que a gente está passando. Ao contrário, na verdade, foi tão legal que o Lucas Macedo. Bom, antes de eu falar do Lucas Macedo, que já mandou aqui 2 perguntas muito legais, vou tentar unificar as 2. Tá. E vou dividir a bola contigo e com o outro Lucas, com o Xará. Que é o seguinte, primeiro te agradecer, Felipe, é muito legal. Eu que agradeço. Alguém que tem uma perspectiva, eu acho que você ainda traz assim uma riqueza, que é uma perspectiva global, né? E especialmente de um país que foi o país onde a gente daqui do Brasil acompanhou muito o que essa dor da pandemia está trazendo, né? E aí o Lucas trouxe uma pergunta que eu achei maravilhosa, e aí eu vou pedir para depois duplar com o xará dele, mas que foi: que experiências motivacionais, e aí eu brinco, se já é um desafio engajar e mobilizar no presencial, quando a gente vai para o online, né, isso ganha uma outra escala. Então, a pergunta do Lucas foi: quais são as experiências motivacionais à distância que vocês têm utilizado com os colaboradores? E aí eu queria, Felipe, se você pudesse dar um beat sobre isso, e depois o Lucas, que tem experiência com treinamento, formação e desenvolvimento, pudesse complementar. Mas o Lucas trouxe uma outra pergunta, que é: em tempos de home office, isolamento, uma pesquisa onde a média 70% ainda não está com segurança para voltar, a pergunta é se vocês estão projetando migrar para cowork ou alguma solução que seja até mais barata. Sou eu complementando, porque ele não falou isso não, mas eu que sou empreendedora e a base da Tamboro no Rio e em São Paulo está em cowork, se vocês também estão projetando isso devido a essa possibilidade do aumento do home office de uma forma mais estruturada. Então, são as 2 perguntas. Uma sobre engajamento e online, né, mobilizar, e o outro sobre essa questão do espaço físico e estrutura. E obrigada, Felipe, mais uma vez. Obrigado a você. Quer ir primeiro, Lucas? Claro, pode ser. Bem rápido, assim, falando um pouquinho da segunda pergunta, eu vou responder porque a Inception é uma empresa 100% remota já por essência e por natureza, de treinamento, desenvolvimento humano. Então, não tem problema absolutamente nenhum, a gente vai continuar sem escritório. Na PicMe, a gente tinha um escritório aqui em São Paulo, ali no Itaim, e a gente tomou a decisão de não ter mais. Então, a partir de agora, a gente vai ter uma sala pequena, que o preço do aluguel é 1/3 do que a gente tinha antes, porque as pessoas querem trabalhar mais remotamente. E a gente chegou à conclusão que a gente precisa de um espaço para fazer uma reunião semanal, por exemplo, e principalmente o time de operações, que precisa de alguns dias juntos, que eles querem isso, e que ficou pau a pau de preço em relação a gente alugar uma sala 1-2 dias por semana num coworking. Então a gente vai ter um espacinho menor, mas não vai ter longe daquilo que a gente tinha, escritório, mudou tudo. Então a gente já tomou a decisão, não vai ter mais. Então mudou, assim, eu acho que esse laboratório, eu gostei da palavra que o Felipe usou, laboratório, assim, que o Covid é um laboratório, que a gente está testando muita coisa. Esse a gente testou, deu certo, a gente gostou e não vai voltar. Na Inception, e aí eu respondo a primeira pergunta, então, experiências motivacionais, acho que foi a palavra que o meu xará usou. A primeira delas é treinamento. Então, a gente, usar uma palavra que muita gente está usando aqui, ela ficou clichê agora, né? Pivotar. A gente pivotou a Inception, assim como a gente pivotou a PicMe, a gente pivotou a Inception. Todos os treinamentos que a gente tinha presenciais, tanto Brasil ou fora, a gente lançou a versão remota. Ao invés de um dia inteiro de um workshop, a gente dividiu em 3 manhãs, por exemplo. Eu estava um pouco receoso no começo e as primeiras experiências foram sensacionais, assim, animais. Então, a gente fechou já alguns clientes aqui fora, fechamos Bayer, Santander, sabe? A gente já fez em bem de consumo, em finanças, em operações, em todos os segmentos o treinamento remoto está funcionando. Então, na PicMe eu fiz isso já. Então, o primeiro ponto é a gente consegue ter uma experiência motivacional incrível treinando as pessoas agora nesse ambiente remoto. A segunda delas é o sistema online que eu falei de acompanhamento. Ele gera uma certa motivação, porque as pessoas veem o trabalho sendo feito e isso gera dopamina. Então, o ser humano gosta disso, né? De realizar as coisas, to-do list, riscar, fiz, estou evoluindo, dos 70 to-dos eu fiz 30. Então, essa dopamina gera motivação. E por último, eu acho que é trazer emoção. É o que o Felipe falou, trazer empatia nos calls,
por mais, por exemplo, eu tenho um call semanal com marketing, eu tenho 3 dias por semana de call com o time de vendas, call de meia hora. Mas nada impede que eu ligo e eu falo com as pessoas muitas vezes por dia. Então eu ligo para uma pessoa específica, ou então você liga, cara, liguei só para bater papo. Como é que você tá? E aí, a cidade, tá saindo, não tá? Então eu acho que a experiência remota que a gente está tendo, ela não anula o fato de que nós somos seres sociais. E a gente precisa conectar, ter empatia genuína pelas pessoas. E dá para fazer isso à distância. Então, em todos os encontros que a gente faz, a gente traz emoção, empatia, sabe? Lucas, você sabe que eu trabalhei... A minha história na área de educação e tecnologia começou há 16 anos atrás, né? O empreendimento com a Tamboro tem uns 8 anos, mas começou lá atrás. E eu trabalhei com um educador que ele tinha uma frase linda. Ele foi um dos autores do Estatuto da Criança e do Adolescente. Outra geração. E ele falava que não é preciso estar perto para estar presente. Porque às vezes você está fisicamente do lado de uma pessoa, mas você não está de fato ali. Então, na hora que eu ouço o Felipe e você falarem sobre a importância desse novo papel de líder, né, mais empático, com uma escuta mais ativa, o que não significa que ele está totalmente drivado por resultado, obcecado por venda e por fazer aquele negócio crescer e escalar, né? Então, você falando sobre isso agora me lembrou o professor Antônio Carlos, porque ele falava muito sobre isso. E aí, já complementando, e queria te trazer de volta, Felipe, para responder a fala do Lucas, hoje, eu acho que quando a gente fala de engajamento, né, o online e a tecnologia, ele pode e deve ser usado para humanizar as relações, né? Então, lançar a mão de plataformas, ferramentas como essa, eu acho que a gente tem uma avaliação, um desafio grande, é uma coisa que a gente na Tamboro se debruça muito, que tudo bem, estou fazendo treinamento online, estou engajando, como é que eu vou conseguir aferir se de fato esse treinamento, seja técnico, seja mais comportamental, de fato está mudando a atitude desse meu vendedor na ponta. Porque é assim que a gente mostra que o treinamento de fato foi efetivo, né? Então, hoje, um dos desafios que a gente tem, uma grande pesquisa que a gente faz na Tamboro, é como é que a gente traz inteligência artificial, algoritmo, gamificação, que é isso, quando você falou do checklist, que você vai... Eu falo, né? O ser humano, ele é ludus por completo, né? A gente vive muito drivado, né? Por elementos da gamificação. E a gente trazer isso para o contexto de vendas, cara, é incrível. E o online permite muito isso. O que você acha, Felipe? E aí, já falando da tua experiência, eu já vou ter que mandar para o segundo bloco para trazer a Dantiana a bordo aqui. Boa. Ótimo. Assim, uma das coisas fundamentais, treinamento foi, repetindo só porque para reforçar, treinamento foi sem dúvida uma das ferramentas que a gente utilizou. Eu acho que boa parte do engajamento do time, né, da motivação, tá em fazer com que uma das pessoas se sintam importantes, né? Isso, e aí tem várias formas de se fazer. A contramão disso, né, o risco é quando o cara se sente esquecido ou se sente pouco representativo no business, né, pouco importante, é onde começa é o ser humano, né, é onde tem o risco de começar aí começa a queda real de rendimento. Às vezes ele até está esquecido não por rendimento, mas por algum motivo ficou queda de rendimento, aí entra num ciclo negativo, né? E aí esse é um risco que é muito grande num ambiente digital, né? É um ambiente 100% digital, que é o que a gente está passando. Porque automaticamente, se a gente olhar nas 500 pessoas que trabalham com a gente, tem uma turma, por exemplo, que tem um trabalho de campo que hoje não consegue fazer o trabalho de campo, agora até pode fazer. Vou pegar esse exemplo: promotor ou merchandiser. Fundamental, é o coração, na minha opinião. O Lucas sabe, se para mim é o coração da empresa. Eles ficaram durante 2 meses sem poder visitar a loja. Automaticamente, o cara, e você imagina que como é que está a cabeça, né? Vou perder o emprego, o que vai acontecer? A pandemia, crise, ninguém está me olhando, o que está acontecendo? Então, a gente começou, o primeiro lugar que a gente olhou foi o foco em quem tinha o grande risco de ficar num limbo, de uma sombra de um período onde o cara não tinha função. A gente tomou a decisão, inclusive por isso, de não dar férias coletivas e não forçar férias de ninguém. E a gente colocou essa turma toda em treinamento. Com medo e com receio de que colocar em férias só fosse degringolar ladeira abaixo a motivação desse time. Então, eu acho que a questão de
de dar valor, dar espaço e fazer essa pessoa, cada um deles entender que eles existem, são importantes, foi o nosso mantra para motivação nesse período. A gente fez tudo que todo mundo fez. Happy hour, todos os nossos town halls, né, de comunicação mensal. A gente falou muito menos e deixou muito mais eles falarem para, sabe, autoestima, e a gente fez várias coisas um pouco menores, mas importantes quanto. Exemplo, o que eu mais intensifiquei dentro do meu calendário e agenda foi o one-to-ones. Para ter certeza que aquele contato olho no olho, cara, como é que você está, sua família, todo mundo bem, alguém está em risco, onde você está? Isso eu ocupei muito mais o meu tempo com isso, até do que com business versus o que eu fazia antes, para garantir que esse cara está vendo a importância disso, porque eu sei, para mim é importante, para ele também. Automaticamente ele faz isso para baixo e vira uma cascata positiva. E a gente também tomou a decisão, isso globalmente, foi uma ação nossa global, de que nós como líderes a gente ia descer pelo menos 2 níveis e ter one-to-ones surpresa com essa turma. Cara, eu vi alguma coisa legal que aconteceu, resultado, ação, proatividade, liga, cara, vi o que aconteceu, parabéns, fica tranquilo, a gente sabe que você está aí, aguenta firme, estamos junto nessa, vai passar. Essas coisas não têm preço, né? E acontece em todos os níveis. Eu recebi uma ligação do CEO global. Legal demais, é muito legal. De novo, é a questão da empatia, agora num nível ainda mais preciso, ainda mais na veia. A gente fez de tudo. Para mim, o que mais funcionou foram essas atitudes do one-to-one, de estar muito próximo deles como indivíduo, e o cara ouvir de você o quanto ele é importante, e ouvir de você para ele não se preocupar, que isso vai passar, e estamos juntos. E com uma turma que ficou com bastante dificuldade no começo, de não poder de verdade trabalhar, a gente decidiu não deixar em casa, é mentira, ficar em casa, mas não deixar parado e colocar em treinamento e aproveitar para subir o nível dessa galera, para botar essa turma para evoluir. Primeira pergunta. Segunda, desculpa, vamos lá. Na verdade, para puxar o gancho da segunda, a gente tem uma experiência muito legal. Hoje a Tamboro é a plataforma de engajamento e avaliação de aprendizagem da galera da Nestlé, dos 8 canais de vendas corporativas da Nestlé. E foi impressionante, eles já usavam muito, né, assim, essa coisa do lifelong learning, né, e de botar essa galera muito bem preparada para estar na ponta representando essa marca. É um super desafio, sempre foi. E aí é impressionante, cara, assim, eles já tinham um nível de engajamento muito alto na nossa plataforma. Com o processo da pandemia, eu tô te ouvindo falar, é exatamente o que aconteceu lá. Cara, um esforço, assim, muito high level, de muito treinamento. A nossa metodologia é muito mão na massa. Então, a galera mesmo de casa tem que gravar vídeo, gravar áudio e postar na plataforma para trazer evidência de como é que ele lidaria numa situação na hora que ele vai voltar para o campo, quando o isolamento começar a reduzir. E é impressionante. Enferruja, né? É sensacional, é sensacional. Eu fico pelos bastidores acompanhando nos analytics e vendo os resultados dos trabalhos, e é muito evidente, aí na percepção, né, Felipe? Os dados mostram, né? E aí a segunda pergunta, então, para eu poder cortar minha bola. Essa é bem mais prática essa. A gente estava já com um projeto de escritório novo, já com redução, já percebendo que o nosso escritório tinha ficado grande, porque já tinha aumentado a quantidade de home office, a gente já tinha na política, óbvio que não com a intensidade de hoje. Números, tá? A gente tinha um escritório de 2.400 metros quadrados, a gente está indo para um de 1.400, a gente reduziu bastante, a 40%, mais ou menos, o tamanho do escritório, já pensando numa intensidade maior de home office, e já pensando em utilizar o escritório de uma forma diferente, de brand experience, de fazer uma grande cozinha, onde a gente consiga trazer parceiros para mais do que um lugar para a gente sentar e usar o computador. É também isso para quem precisa, mas é um lugar onde a gente tem como banho de loja, e não só para nossos parceiros de fora, mas também para o nosso time, que é o marketing interno, né? A experiência interna. Então a gente mudou bastante, menos radical do que o Lucas está fazendo na Pickme, mas bastante radical para uma empresa de bem de consumo tradicional como é a nossa, assim. Então mudamos, estamos indo em janeiro, escritório novo. Maneiríssimo. Bem menor. E essa adaptabilidade, né, e essa celeridade para fazer as coisas acontecer também são essenciais, né? Porque em tempos de crise, essa mudança, essa tomada de decisão tem que ser muito enérgica, né? Você não pode ratear, porque senão o nível de insegurança vai lá para cima. Cara, olha, Felipe, Lucas, incrível. Muito obrigada.
Bate-bola ótimo. Vou jogar para o nosso próximo bloco. E galera que está aí assistindo a gente, por favor, vão organizando aí todas as ideias. Se tiver algum insight desse primeiro bloco, só registrar no chat, porque a gente vai pegar a nossa meia horinha final para bate-papo, perguntas faladas e poder compartilhar mais, tá? Obrigado, então, agora... vou deixar no mudo aqui. Tá ótimo. Então, agora eu vou levantar para o nosso segundo bloco, vou convidar a Dante e a Ana Costa para virem a bordo. Vou primeiro chamar o Dante. O Dante, ele é da DMH, né? E eu brinquei com ele que ele dorme e acorda pensando em como é que ele faz para apoiar o desenvolvimento do potencial máximo em termos de liderança das empresas e dos profissionais com os quais ele atua, né? E o Dante fez o convite para a Ana Costa participar, que é diretora de RH da Hershey na América Latina, e eles vão ter chances de compartilhar mais com a gente, e aí muito mais de uma perspectiva que está conectada com o que a gente falou agora, de mobilização e engajamento, mas falando de desenvolvimento de pessoas, né? Falando sobre o que esse tal do futuro do trabalho, né? O que esse desafio que a transformação digital já colocou para toda a sociedade há muito tempo, mas que com a pandemia e o trabalho remoto acelerou o processo de transformação digital dos negócios, e aí o desafio de falar de pessoas se transforma num desafio ainda mais complexo para a gente lidar. Então, Dante, 10 minutinhos para você poder também agora contribuir e compartilhar com a gente, e aí depois te peço para passar a bola para a Ana, e aí finalmente a gente bate o papo com todo mundo. Tá bom? Vamos lá? Legal, obrigado, Maíra. Vou fazer essa apresentação na presença sonora das minhas cachorras que estão fazendo uma vigilância Grabber lá na frente. Porta fechada, mas passa o som, né? Gostei muito desse primeiro bloco aí, ver a experiência do Lucas, do Felipe como CEO de uma empresa na Itália. Nossa, isso é sensacional. Vou procurar jogar um olhar aqui sobre o aspecto de gestão de pessoas, continuar desenvolvendo aí os aspectos que o Lucas trouxe, o Felipe, sobre liderança, sobre essas questões. Então, primeira reflexão que eu quero trazer aqui, né? Nessas conversas que a gente tem, nesses one-on-ones, eu acho que é fundamental a gente lembrar, e como vocês mesmos falaram antes de mim, né, dessa questão de se conectar com o que o outro está sentindo, o que o outro está pensando. Puxa, eu tenho uma meta para entregar, tenho uma meta para bater, mas é paradoxal. Mas se você se conecta, se você mostra para o outro que você está interessado genuinamente nele, e eu tenho pesquisa aí que eu mesmo fiz lá na Universidade de São Paulo, mostrando isso, quanto mais você se conecta com a pessoa, mais ela vai por você. Agora, não é aquele líder que chega assim, bom, gente, e aí, tudo bem? Como é que vocês estão se sentindo aí? Bom, beleza, agora vamos ao trabalho, né? É o líder que se conecta de verdade, que se interessa e que também se expõe. É capaz de se tornar vulnerável, de dizer como ele está sentindo. E aí vem aquele paradoxo, né? A gente sabe que as pessoas estão mais produtivas e estão trabalhando pra caramba, porque tem a questão assim, tá bom, tem uma parte de produtividade que é mais tempo focado e menos no trânsito, em outras coisas. E outra parte é o medo, né? Não quero estar na lista, aquela listinha famosa. Então, tem essa questão da segurança que está empurrando as pessoas para irem essa milha a mais. E como é que a gente faz para motivar essas pessoas? Porque essa produtividade extra, ela não está sendo baseada necessariamente só na paixão pelo trabalho, sim, também por um medo do futuro. Então, acho que o grande paradoxo do líder é lidar com os medos das pessoas, saber acolher e também saber passar o que for possível de cenário, de segurança. Eu sempre falo, não existe vácuo na organização, não existe vácuo organizacional. A informação que você, líder, não coloca ali na frente, as pessoas preenchem com as imagens, com as ideias, e isso é a famosa fórmula da Rádio Peão. Ou vocês viram lá que a diretoria está se movimentando? Eu não sei o que está acontecendo, mas está tendo um monte de reunião, será que vai ter corte, né? Então, eu quero trazer aqui a metáfora do elefante na sala. É importante nessas conversas, seja no one-on-one ou seja com as outras pessoas, coisa bem prática, né? Falar sobre os elefantes. O que é falar sobre os elefantes? O elefante é aquele assunto que ninguém fala, tem um certo medo de vai que eu falo nesse tema, eu fico carimbado ou passo uma imagem ruim. Ninguém fala, só que ele vai aumentando de tamanho, fica tão grande que ele preenche a câmera do zoom, você não consegue mais nem ver a pessoa do outro lado. Por exemplo, será que vai ter demissão?
Então, essa é uma pergunta, né, que é ruim de responder, é ruim de formular também. Mas se a gente não fala dos elefantes, a pessoa está lá metade do tempo procurando bater a meta e a outra metade, puta, será que eu devia estar mandando currículo? Será que eu devia estar fazendo networking? Será que eu... Então, a gente precisa falar sobre os elefantes, criar um clima de confiança, um clima onde a gente não tenha medo de colocar essas coisas. E aí, o líder que ele vai pelo outro extremo, que ele não desenvolveu uma relação de confiança, não desenvolveu comprometimento, a água baixou, né? Está aparecendo os pneus, os navios afundados. Esse líder precisa se mexer mais rapidamente para recuperar lá atrás, porque não dá mais para liderar do modo antigo, baseado no ego, como disse muito bem o Lucas, né? Não tem mais espaço para isso. Eu fiquei horrorizado de ver outro dia no LinkedIn uma narrativa de que existe, eu não sabia que existia isso, uma profissão chamada tracker, que é o cara que ele é contratado pelo líder para ficar monitorando, eu não sei exatamente como, se as pessoas estão trabalhando efetivamente, porque ele não está vendo, ou se estão lá na flauta, né? Gente, se a pessoa está lá na flauta, uma boa parte é a falta da ação do líder, né? De ter se conectado, de ter sido claro, de uma série de outras coisas. Não adianta ficar tentando compensar, obrigando a pessoa e querendo monitorar em detalhes tudo. Claro, você quer saber métricas, aí beleza. Você quer monitorar métricas, faz todo sentido. Agora, não é vigilância do funcionário. Então, o primeiro grande recado é esse: vamos falar sobre os elefantes. Quanto mais a gente falar sobre eles, de tamanho menor eles ficam. E se a gente não fala, eles ocupam um espaço na cabeça e na preocupação das pessoas que impedem elas de trabalhar. Outro ponto que eu queria trazer é sobre o home office. Olhando assim uma perspectiva atual, né, a gente está sofrendo um pouco do Zoom fatigue, né, de tantas reuniões por Zoom. E a gente tinha aquele dilema, né, será que eu mando um e-mail ou faço uma reunião? Agora o dilema atual é, será que eu faço um Zoom ou será que não dá para a gente fazer isso por WhatsApp, mandar um WhatsApp em vez de fazer o Zoom, né? Então, acho que a gente está talvez tentando compensar a falta de contato presencial com mais reuniões. Tudo bem. Agora a gente precisa também, né, essas reuniões não são só para falar de tarefa. Algumas empresas estão percebendo que as pessoas sentem essa falta desse contato, a serendipidade, aquilo que acontece muito nos coworkings, nas startups, que você vira para a pessoa do lado, cria uma ideia, você vai no cafezinho, conversa com outra pessoa que ela tem uma solução para o problema que você não sabia que ela tinha quando você trouxe o problema. Como é que isso vai acontecer se eu estou aqui sozinho na minha casa, né? Então, algumas empresas estão tentando criar oportunidades as pessoas conviverem mais, esse convívio não formal, estruturado com pauta. Por exemplo, abrindo um Zoom sem pauta, sem gravar, sem nada, está lá aberta a sala, você está se sentindo sozinho, vai lá, entra na sala, vê se tem alguém nessa sala, conversa com outra pessoa ao acaso, como se fosse talvez um encontro casual virtual, né? Uma das práticas. Agora, nada vai compensar 100% isso, né? Outras ferramentas talvez estejam sendo desenvolvidas. O Mark Zuckerberg falou no Town Hall dele em maio, que foi aberto ao público, né? Eu assisti ele inteiro, achei muito interessante. Ele falou, olha, a gente está planejando a volta para o escritório, a gente está preocupado porque se hoje a gente vê que tem produtividade, talvez a gente questione, eu preciso realmente ter escritório físico, né? Por outro lado, ele falou, a cultura leva tempo para a gente formar e a gente não sustenta a cultura com todo mundo 100% do tempo em home office, né? A gente fica um pouco de tempo, mas ficar muito tempo ela vai esvanecendo. Por exemplo, tem gente entrando nas empresas, as empresas continuam contratando, né? Imagina você acabar de fazer o seu onboarding e você não teve contato presencial com ninguém, você só está nas câmeras e tal, né? Como é que você vai fortalecer os laços nesse sentido? Então, tentando fazer essa perspectiva a curto e longo prazo, a longo prazo a gente precisa ter esse olhar, né? O home office é legal, mas não é a solução para todos os problemas, não dá para a gente viver 100% em home office. Algumas empresas falam
na regra lá dos 25%. O Pedro Mandelli falou isso numa live recentemente. Ele conversou com 238 empresários e falou, olha, eles estão, em média, falando assim, depois da pandemia, a gente vai reduzir provavelmente 25% o público, porque caiu muito as vendas, não todos os setores, mas os setores que caíram muito. Desses 25%, saíram 25%. Os outros 25% vão ficar em home, mudar a natureza do contrato de trabalho, e os outros 50%, metade vai vir para o escritório, a outra metade não, eles vão ficar alternando, então ele vai precisar de um escritório bem menor. Enfim, a gente está no laboratório, como foi dito aí anteriormente, né? São ideias, são coisas que estão sendo pensadas atualmente. Agora, voltando à questão da motivação, voltando à questão da conexão, né? Conecte-se para liderar, mostre-se vulnerável, compartilhe o que você está sentindo e não morda a isca da segurança, porque as pessoas estão inseguras, o líder que ele quer ser mais legal, às vezes, né, ele quer prometer coisas que ele não pode. Melhores práticas que eu tenho visto, prometer janela de segurança. Olha, a gente não tem planos nos próximos 2 meses, como eu falei com uma startup aqui no Cubo, de desligar pessoas. Né? Não dá para planejar muito a longo prazo nessa startup. Outra empresa multinacional suíça, nós vamos ficar 18 meses com uma certa estabilidade, já fizemos os cortes que precisávamos fazer, já planejamos todo o caixa, já temos um cenário que a gente pegou. No pior cenário possível, a gente consegue manter essas... Então, agora, gente, bola para frente, vamos vender, vamos... Então, você consegue passar um pouco de segurança para diminuir aquele elefante na sala, mas sempre com aquele disclaimer, né? Se mudar alguma coisa, se tiver uma mudança muito grande de cenário, a gente vai precisar rever isso. Mas, por enquanto, gente, o barco é esse, vamos para frente. E eu quero terminar aqui com uma frase que eu vejo que dá muito efeito às pessoas, quando ela é dita genuína, quando ela é dita do coração, quando você está falando com a equipe e fala assim para eles, eu preciso de vocês, eu conto com vocês. Acho que as pessoas sentem carência de reconhecimento, sentem carência de serem vistas. Então, essa frase, de novo, não adianta jogar ao vento, tem que ser de verdade, mas quando ela é de verdade, ela tem um poder motivador muito bacana. Então, era essa reflexão de 10 minutos aí que eu queria trazer para provocar as nossas conversas. Maravilha, obrigada, Dante. Você sabe que você foi trazendo elementos, a história conta, né, que nas grandes revoluções e mudanças, né, acontece aquele movimento do pêndulo, né? A gente vai para os extremos até que chega uma hora que traz o equilíbrio, né? Isso apareceu na pergunta do Felipe e agora na sua, né? Na verdade, o processo todo de transformação digital que foi acelerado por conta da pandemia, ele já era um processo irreversível, né? A forma como a tecnologia chegou e mudou a forma como a gente se vê, que a gente lida com o outro e com os outros, isso já está acontecendo há muito tempo, né? Só que agora, por conta do isolamento, se colocou de um jeito muito, muito gritante, né? O rei tá nu, tá posto, é o elefante no meio da sala. E eu acredito que a gente está no extremo agora do isolamento e que gradualmente as empresas vão começar, assim como as equipes também vão sugerir caminhos alternativos onde a gente consiga ter o melhor dos dois mundos, para o CNPJ e para os CPFs que compõem esse CNPJ. Porque no final do dia, né, eu sempre brinco com isso, né, todo CNPJ ele é composto por CPFs. E são esses CPFs que fazem esses negócios ficarem de pé, né, que fazem os resultados acontecerem, as vendas acontecerem na ponta. Então, tudo isso que você traz de reflexão, que tem, né, um aspecto de liderança e de muito de comportamento, eu acho que eles passam daqui para frente a ganhar maior relevância do que eles já tinham antes. E aí é nessa hora que eu queria trazer a Ana a bordo, te agradecer, Dante, e trazer a Ana a bordo para contar no teu dia a dia, Ana, como é que tem sido também essa experiência de vocês, né? Também uma empresa global, nesse cotidiano de ter que fazer esse híbrido, né? De desenvolver, engajar, mobilizar pessoas, cuidando dos números de uma forma muito objetiva e pragmática. Você pode compartilhar com a gente também? Sim, como alguém falou aí no início, não sei se o Lucas ou o Felipe, mas enfim, daria quase que alguns livros, né? Tanta coisa que a gente teve de experiência. Eu vou procurar trazer aqui alguns exemplos sobre coisas que funcionaram e não funcionaram, tá?
a partir de algumas inspirações que eu tive nas falas do Dante, do Lucas e do Felipe, né? A primeira coisa é a questão da influência e do papel do líder, né? Que o Lucas comentou, né? A importância de sermos, enquanto líderes, inspiradores. Eu queria só agregar um ponto aí, que tem sido um grande aprendizado. Além de inspiradores, temos que ter a competência de nos inspirar na nossa equipe. E quero te falar por quê, né? Logo que essa pandemia começou, a gente fez uma reunião, alguns diretores da empresa, e assim, um olhava para o outro, e assim, a gente não tinha repertório para propor alguma coisa consistente. A gente tinha algumas ideias, né? Então, assim, imagina, nos deparamos com o fato que ninguém tinha tido essa experiência anterior. Isso causa em alguns líderes uma angústia muito grande, né? Em outros, uma tristeza, enfim, vai mudando. O que a gente aprendeu com isso? Primeiro, a capacidade do líder se energizar, né? Em momentos como esse, é fundamental, porque esse nível de energia é que vai ajudá-lo a trazer a equipe para perto e trazer os pares, né? E eu diria que, assim, foi um aprendizado para mim, porque eu tinha viajado e eu lembro que quando eu fui, eu achava que estava bem no iniciozinho, e eu tive um discurso muito parecido com o Bolsonaro. Gente, isso é uma gripe, que isso e tal, não sei o quê, bem lá no início. Quando eu voltei no avião, eu falei, não, gente, esse negócio é muito sério. Aí liguei para a minha equipe e o Rafa, que trabalha comigo, ele falou assim, nossa, você mudou rápido de opinião. Eu falei, pois é, mudei rápido de opinião. Essa é uma coisa importante para o líder, né? A gente tem que ter essa competência. Às vezes a gente toma uma decisão, a gente tem um posicionamento que a gente tem que ser capaz de mudar. A gente tem que ter a cabeça aberta, né? Então, e às vezes eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande. Algumas vezes, como RH, eu tive que dar argumentos para um ou outro líder para falar por que ele mudou de ideia, né? Para fazer um link para ele não parecer inconsistente. Isso é um absurdo. Nós temos que ser incoerentes muitas vezes, porque isso mostra evolução, mudança. Então, a incoerência, ela pode ser uma qualidade, né? Outro foi a capacidade de se inspirar. Gente, a minha equipe me inspirou demais, né? Eu cheguei numa reunião com eles, o Dante conhece a Lúcia, não sei se conhece todos, assim, eu não sei o que a gente vai fazer. E nós fomos discutindo isso. Então, assim, eu acho que nós líderes temos que entender que nem sempre a gente tem a resposta e nem sempre é a gente que vai brilhar na reunião. Em alguns momentos, a gente tem que escutar e ser capaz de se inspirar no outro. Às vezes, eu percebo que nós líderes, a gente perde um pouco essa capacidade de nos inspirar. A gente tem isso quando é analista, a gente tem isso quando é coordenador. Quando a gente passa gerente, a gente já tem menos, a gente se sente responsável por a gente ser capaz de inspirar os outros e a gente deixa de se inspirar, né? Então, eu diria que um grande aprendizado, nós líderes temos que continuar nos inspirando. Em pessoas que estão acima, do lado ou abaixo, não importa, mas a gente tem que continuar nos inspirando e sendo um pouco incoerente. E um exemplo assim negativo que eu quero trazer para vocês é em relação à empatia. Eu tenho uma certa implicância com essa palavra empatia, né? E eu vou explicar por quê. Eu acho que ela não é muito clara, né? Então, fala assim, você tem que saber se colocar no lugar do outro. Não. Você tem que saber ser o outro. Gente, isso é muito diferente. Eu tive uma gerente, tá? Em que ela é solteira, ela é brilhante, é um talento, e ela tem uma equipe 100% feminina. E dessa equipe, 90% tem filhos, né? Então, assim, ela teve um problema de conseguir ter tolerância com todo o resto, e aí a gente conversando, ela chegou e falou assim, mas Ana, eu conversei com a minha equipe, eu falei, olha, eu estou disposta a ajudar vocês, eu estou disposta a ajudar, eu estou disposta a ajudar vocês, vamos pagar, assim, uma empregada, alguém que possa ir, vamos pagar uma forma, como é que ela falou, uma forma que você tem alguém para fazer as coisas. Vamos pagar alguém que leve a comida para você não ter que fazer o almoço na sua casa. Ela deu todas essas... Ela esqueceu que ela estava usando os valores dela. E que para uma mãe ou para um pai, quando está em casa com a criança chamando, não tem babá empregada que resolva. Você entendeu? Uma mãe ou um pai, nesse papel, quando está dentro de casa e a criança está ali chamando e fala assim, poxa, mas você só trabalha, você não vai brincar comigo?
sabe? Essa criança, quando está na escola, ela está fazendo outra coisa, certo? Então, assim, ela não foi capaz, porque ela não teve essa vivência. Então, quando a gente fala em empatia, a minha grande reflexão é: vamos ser empáticos, nós vamos não ser empáticos assim, eu me colocar no lugar daquela pessoa. Eu não sou aquela pessoa, entendeu? Então, você tem que entender a diferença. Tente ser aquela pessoa. Eu acho que é muito difícil, né? E eu falo isso também, pode falar. Na verdade, é que você levantou uma bola agora, eu já vou botar no mute de novo, é que eu não me controlei. Eu ouvi ontem de uma grande amiga, ela falou: nunca tinha parado para pensar, eu sempre usei aquela frase, né? Trate o outro, faça com o outro aquilo que você gostaria que fizesse com você. E não é. Faça com o outro, trate o outro do jeito que ele gostaria de ser tratado. Né? É só para isso, é que você falou isso agora, eu não me contive. E aí, para isso, é fundamental que você conheça a pessoa. Como é que você vai fazer isso? Aí você fala assim: então não dá para ter empatia. Dá, claro que dá. Dá para chegar perto disso. Como? Conhecendo. E aí vocês falaram do one-to-one. Gente, desculpa, porque a cultura... Desculpa, porque quem falou, né, tem autoridade. A cultura vai desaparecer? Não vai desaparecer, gente. As relações não desaparecem. A cultura, ela é feita de práticas. Se você continuar com as práticas que refletem essa cultura, mesmo que por vídeo, ela não vai se perder. E aí vou te falar uma última experiência que eu tive, que tá sendo também... Foram muitas experiências, né? Por isso que eu hoje estou muito mais próxima dos Estados Unidos, da minha equipe de RH dos Estados Unidos, né? Eu sou uma pessoa assim meio pavio curto, um pouco brigona, sabe? E tive muitas questões assim, porque a gente sempre falava por call. Eles não gostam de vídeo. Eu sou uma pessoa que não gosta de vídeo. Aliás, se eu pudesse tocar, seria melhor ainda, né? Mas o vídeo tem que ter, né? Eu não obrigo as pessoas a colocarem na câmera, mas assim, eu não consigo fazer uma reunião, para mim é muito difícil. E aí, agora todas as reuniões estão com câmera. Então, a gente vê a pessoa, o contexto, o filho, o cachorro, no caso eles veem meu papagaio também e tal, entendeu? Então, assim, essa proximidade, então eu quero dizer o seguinte: a tecnologia, ela ajuda a gente a se aproximar, desde que seja essa a nossa intenção. Então, eu acho que quando ela não aproxima, é porque a gente não tem essa intenção, tá? E aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Nós, seres humanos, gente, por mais que se coloque dúvida, somos muito maiores que a tecnologia. Sinto muito, senhores laptops, computadores, ou seja, inteligência artificial, desculpe, somos muito maiores. A questão é que a gente se submete a essa tecnologia e não a usa a nosso favor. Eu tenho um one-to-one com a minha equipe de maneira... Eu tive hoje um feedback com essa gerente que eu falei para vocês, de outro país, inclusive, por vídeo, sabe? É possível, claro que é possível, entendeu? Claro que é possível. É melhor presencialmente? É melhor, porque como foi dito também, nós somos seres sociais, mas nós podemos ser sociais através do vídeo, entendeu? Então, assim, tem muito mais para falar, mas eu acho que o meu tempo está esgotado, né? Não, mas não se preocupe, porque agora a gente vai chegar, acho que na parte que é ainda mais legal do que já rolou até agora, Ana, que é o momento da gente começar a interagir com todo mundo que topou fazer parte desse papo com a gente. Eu queria, Maíra, só falar mais uma coisa, que eu adorei a pergunta que foi feita em relação à motivação, e eu acho que a gente motiva quando a gente engaja as pessoas. E quero dizer que essa conversa que eu tive com a minha equipe, e quando eu falei para eles e mostrei com resultados, exemplos verdadeiros, de que eles me inspiraram muito, gente, isso criou em nós todos um tremendo engajamento, porque agora cada um de nós, quando está em crise, fala assim: cara, eu não sei o que fazer com isso. Então, assim, ficou aberto para a gente ter essa troca mais verdadeira. Então, eu acho que essa é uma forma que a gente tem de motivar, assim, a distância. A vulnerabilidade. Não é tão distante assim. Eu estou bem pertinho de vocês. Tá? Não está tão distante assim. A vulnerabilidade passa a ser um dos nossos maiores ativos, né, Ana? Né? Se mostrar vulnerável, né? Falar que, não consigo lidar com isso agora. Quem é que pode me dar uma força nisso? Isso é colaboração, né? Isso é fazer junto, isso é co-criar. É mostrar que o outro é importante, é mostrar que exato. Você respeitar e levar em consideração toda a trajetória que aquele outro acumula, na perspectiva pessoal, profissional, porque são esses múltiplos olhares que fazem a gente conseguir dar conta de resolver um problema complexo, né? É maravilhoso. Ana, você vai falando, eu vou me empolgando daqui.
Olha, obrigada, Dan e Tiana. Agora eu queria abrir para o nosso terceiro momento, que eu acho que de verdade vai ser um momento extremamente rico. Eu vou convidar o Hugo. Hugo, você está por aí? Eu não estou vendo todas as telas. Quem é o Hugo? Se puder me dar um tchauzinho. Eu não sei nem se o Hugo está com a tela, está com o vídeo ativo. E também não sei se você vai se sentir à vontade, Hugo. Eu queria convidar o Hugo. O Hugo fez uma pergunta. E eu queria convidar o Hugo para fazer essa pergunta, mas com o speaker aberto. Você podia dar as boas-vindas a todo mundo que está aqui, Hugo, trazendo a tua pergunta em relação a essa frase recorrente que eu também tenho ouvido sobre home office. Você topa? Deixa eu ver se eu vejo. Topo. Boa tarde a todos. Que bom. Boa tarde. Boa tarde. O pessoal, está todo mundo falando que está trabalhando muito, né, em home office. Como vocês estão fazendo para os colaboradores terem os equilíbrios, produtividade, disciplina, home office, motivação, né? Só está enfrentando os filhos, a escola, dentro de... desculpa, eu não tinha aberto a câmera. Oi, tudo bem? Que bom Tudo te bom? ver. Boa tarde a Eu todos. posso responder, gente? Estou doida para falar sobre isso. Olha, esse tem sido o maior desafio, tá? E como é que eu tenho feito? Eu vou dizer para você o seguinte, eu tenho que falar de uma característica minha, né? Eu brinco sempre que eu sou psicóloga alemã, do Cataplasty, né? Então, assim, para a minha equipe, para a equipe em geral, eu falo assim, gente, tem que ter equilíbrio. Então, a gente tem aula de meditação, cada meditação, ele passa esse conceito o tempo todo, porque ele é brifado por nós. Você tem que ter equilíbrio, tem que ter equilíbrio. A gente tem a ginástica laboral, que também é passado isso o tempo todo, a importância de você se exercitar, a importância de você não ficar só em frente ao computador. Então, mudança é isso, mudança de mindset. E com os gestores, gente, e aí a coisa pega, né? Então, eu já tive um one-to-one com o diretor par, tipo assim, não dá para você continuar demandando dessa forma. É hipócrita, e aí com essas palavras. Você dizer que a pessoa tem que almoçar e tem que tomar café, se a sua demanda não é compatível com isso. Então, gente, eu quero dizer o seguinte, a gente que é de RH, a gente tem que se apropriar um pouco mais dessa autoridade, né? E ter conversas duras como essa, né? Eu acho que essa é uma das maneiras. Esse foi uma. A outra é o seguinte, a gente vai implantar agora o IRP, vai fazer uma mudança importante e tal. Aí eu fiz uma reunião também com os diretores, né? Porque eu sou bem mais dura com eles do que com qualquer outro. E fiz uma reunião de flash, eu chamei, de 15 minutos, tá? E fiz a reunião, falei, vou acabar em 15 minutos. E assim, a mensagem é clara, e é só mensagem, era um momento para ninguém falar nada, só ouvir. Estamos entrando num projeto importante, sabe? Que o investimento alto e que não pode dar errado. Para que ele funcione, eu preciso que vocês voltem com as equipes, que visem o que tem de processo de trabalho para torná-lo menor e torná-lo compatível com o ERP e contratem, peçam a nós temporários, não para o ERP, mas para os processos da empresa. E essas pessoas têm que tocar. Aí houve algumas intervenções não muito positivas, porque é claro que eu falei de uma maneira desse jeito que eu estou falando, um pouco impositiva, mas é porque era necessário. E aí eu falei, ok, entendo, podemos conversar um one-to-one aqui, que tiver interesse, mas a minha mensagem é essa. Eu não quero que daqui a 6 meses ouça que fulano está doente, ciclano está afastado e a gente não está funcionando com o RP. Então, gente, o que eu quero dizer com isso? Para isso, a gente tem que ser duro, né? A gente tem que dar mensagem clara para a nossa equipe, porque quem decide a agenda nossa somos nós. Não tem essa conversa só de que a empresa manda. A empresa manda, mas a gente tem que ter a capacidade de gerenciar, de dizer não, de fazer de forma diferente. A gente tem. E os líderes, de novo, são os caras que ganham mais. São esses caras que têm mais responsabilidade por fazer mudar esse contexto, tá? Desculpa, eu falei com muito entusiasmo, porque isso foi um problema presente. E eu não sei se vocês sabem, gente, mas assim, o mundo está adoecendo, não é só de Covid, não. As doenças mentais, elas estão aumentando, sabe? E estão aumentando muito em função de todo o estresse que a gente vive. Se a gente não gerenciar melhor isso, a gente vai ter, no futuro, a gente vai estar discutindo o que fazer com todos os doentes mentais e emocionais que a gente tem no mercado de trabalho. Tá bom? Perfeito, perfeito. Obrigada. Posso complementar rapidinho? Hugo, tudo certo? Contemplou?
Tudo certo, obrigado. É que eu realmente eu percebi isso, né? E quando eu comecei, eu estou há 3 meses em home office. E no início, teve uma overdose de treinamentos, reuniões, porque todo mundo queria ver você trabalhando, né? Eu estava aqui em casa, ninguém ia fazer nada. E agora eu vi que diminuiu, mas as pessoas continuam reclamando. Perfeito. E agora eu queria levantar, então, convidar a Marina. A Marina mandou uma mensagem aqui no chat dizendo que tinha uma pergunta. Marina, por favor. Oi, tudo bem? Estão me ouvindo? Tô sim. Então tá, não, também essa coisa de home office, assim, que é para saber meio que como lidar também quando os chefes, líderes, eles acham que pelo fato de a gente não estar tendo na vida social, eles acham que eles podem explorar a gente sábado, domingo, segundas, até altas horas, né? Porque é isso que tem acontecido bastante, não só comigo, assim, mas com bastante pessoas, né? Eles te ligam sábado, mas você não tá fazendo nada, você tá em casa. Então, vamos trabalhar. Eu acho que tem bastante pessoa acontecendo isso, né? Que tem a ver com a disciplina da gente trabalhar, mas a gente também tem um lado de estar em casa e ter outras coisas para fazer, né? Mesmo não tendo uma vida social, né? Queria meio que saber como lidar com essas coisas, assim, também. Tanto de um lado para a gente que é colaborador, né? Perfeito. Você queria falar antes, né? Acho que... Então, eu ia só trazer um ponto complementando o que você falou, que me veio agora a lembrança, o presidente da Natura, não sei se vocês viram lá, que ele marcou uma reunião com todo mundo na hora do almoço, aí todo mundo, meu Deus, mais uma daquelas, né, já todo mundo sem almoçar, e várias empresas com quem eu tenho conversado, as pessoas falam, não estou conseguindo almoçar. Ele marcou a reunião na hora do almoço e falou, olha, marquei justamente para vocês bloquearem a agenda, para vocês terem um tempo com a família de vocês. Era isso. Tchau, vamos lá conversar com a família, vamos almoçar com a família. O exemplo que vem de cima, né? Agora, no caso da Marina, quando a empresa não tem essa cultura, quando o líder não tem esse hábito, é mais complicado. Cabe a gente pensar, puxa, será que aqui, né, é o momento de eu colocar um limite? Falar, olha, chefe, podemos resolver segunda-feira? Isso tem que ser sábado mesmo, né? É tentar colocar um limite de uma maneira educada, mas também assumir um pouco dessa questão, né? Porque enquanto mais a gente deixar, tem alguns chefes que não têm noção mesmo, né Marina? Então, fazer isso com delicadeza, com cuidado, mas mostrar também que o chefe quer que você seja produtiva, mostra para ele, olha, eu serei mais produtiva se eu puder descansar no fim de semana. Porque aí, durante a semana, eu vou ser mais produtiva, que é tudo que ele quer. É que eu acho que é muito por causa da pandemia, que eles acham que pelo fato de estar em casa, você não está fazendo nada, né? Mas no fim de semana você também, fora a pandemia, você também não faz nada. Você tem o direito de não fazer nada, né, no fim de semana. Não, gente, e existe vida social dentro de casa, né? Quem falou que vida social é fora de casa? Exatamente. E só mais um ponto também, dessa questão do equilíbrio aí que a Ana comentou, da meditação e tal, eu tenho visto também que as pessoas estão com muita dificuldade de dormir bem. E quando a gente não dorme bem, a gente acorda mal-humorado, a memória falha. Então, é voltar para o back to basics. Coisas básicas como cuidar da higiene do sono, não ficar até tarde da noite vendo notícias horríveis lá para você não ter pesadelo, tomar um cuidado de você fazer um relaxamento antes de dormir. Enfim, tem várias técnicas aqui, não dá tempo da gente falar sobre isso, mas cuidar da higiene do sono, né, é uma coisa bem básica. E o autoconhecimento. Acordou de mau humor, não dormiu muito bem? O que você pode fazer para melhorar o humor e mudar seu dia? E eu compartilho uma prática que eu faço, eu vou fazer um pouquinho de ginástica via aplicativo, vou caminhar no quarteirão aqui. 10 minutos já é suficiente para gerar um pouco de serotonina e mudar meu dia. Então, a gente tem que estar com autoconhecimento, tem que estar monitorando a gente o tempo todo para estar no nosso melhor, né? Ok, obrigada. Ok, Marina? Atendeu? Obrigada. Lucas, Felipe, acabei também não perguntando se vocês querem complementar, porque no momento da inscrição, né, quando vocês foram se cadastrando, na verdade, para participar desse bate-papo, algumas questões, a gente perguntava isso no formulário, né, se tinha algum tema, algum assunto mais relevante. Então, claro que eu vou sempre estimular que quem está aqui online faça a pergunta ao vivo e a cores, mas se ninguém mais tiver nenhuma pergunta, e Lucas e Felipe acharem que não tem mais a complementar nesse sentido, eu ia trazer uma dessas questões que apareceram com uma maior recorrência lá no Simpla, lá no formulário, quando a gente fez a inscrição. Olha, eu tenho só um ponto, Maíra, e aí é a pergunta que a Marina fez.
Eu acho que tem alguns pontos envolvidos aí, e acho que o principal deles é a questão da organização. Organização e metodologia de trabalho. Porque se a gente não organiza e não pré-acorda aquilo que vai ser feito e como a gente vai fazer, depois a gente não tem o direito de reclamar de absolutamente nada, assim, ou quase nada, né? Então, eu acho que nada melhor do que uma boa conversa, sabe? Para o time, fala assim, cara, quais vão ser as regras aqui? Sabe? Que sistema a gente vai usar para traquear aquilo que tem que ser feito? Porque aí todo mundo vai saber se está sendo feito ou não, se está sendo entregue ou não. Quais calls diários vão ter? Em que momento ele vai ser e por quanto tempo ele vai acontecer? Fora dos calls, a gente vai acessar a pessoa quando? Eu sou muito a favor de estabelecer isso e deixar isso muito bem escrito. Porque na hora que a gente organiza, a gente consegue fazer muito mais coisa. Muito mais coisa. Até porque você troca menos entre tarefa. Então, o fato de você ter esse switch menor entre as tarefas. Eu sou um cara que não acredita em multitasking para o ser humano, assim, não acredito. Então, eu acho que possibilita com que a gente comece e termine uma coisa, depois comece e termine outra. E a gente ter a gestão da nossa agenda e essa gestão sendo compartilhada, para mim, traz benefícios gigantescos, assim. Eu falo isso por experiência própria, tocando 3 empresas ao mesmo tempo. Dá para tocar, sabe? Mas a gente precisa ter uma organização cartesiana, sabe? E se a gente tiver, as coisas ficam bem mais simples, assim. E a gente não pode ter medo de conversa difícil também, sabe? Aí, Marina, se tiver que chamar alguém para uma conversa e falar assim, olha, para mim não é legal o fim de semana, não rola. Se para você rola, beleza, cada um trabalha da forma que quiser. Para mim não rola. Vamos acordar que o importante é eu entregar aquilo que precisa ser entregue e vamos traquear dessa forma aqui. Porque se também não tiver nada combinado do que tem que ser entregue, quando, se não tem call marcado, se não tem nada, se a coisa tá solta, aí para mim é o convite para o caos. Ok, obrigada, entendi. Maravilha. Tem uma questão aqui, na verdade é 3 em 1, tá? De elementos que apareceram no momento que vocês se inscreveram, que fala um pouquinho sobre posicionamento, replanejamento, entendimento do cliente, como é que a gente faz isso tudo, visto que a gente está em tempos de mudança, né? E dizem por aí, os cientistas falam por aí que né, as pandemias acontecem normalmente a cada século, quando a gente olha para os livros de história. Eu vi um Twitter um dia desses que eu achei maravilhoso, que é eu não aguento mais ser testemunha ocular da história. Até então, né, tudo isso eu só lia nos livros de história, mas agora a gente está vivendo isso de verdade. E aí, talvez, Felipe, se você puder, Felipe e Ana, na verdade, eu acho que eu trago vocês dois em especial aqui, sobre posicionamento, replanejamento, entender, né, isso que o cliente está vivendo, porque nós também somos clientes e consumidores de várias marcas, né? E aí, nesse momento de tanta mudança, durante essa pandemia, como trabalhar também melhor o entendimento desse cliente que consome e que muitas vezes é extremamente fiel às marcas para as quais vocês hoje atuam? Pode ir, Ana, depois eu falo. Pode ir, bom, você que sabe. Bom, eu acho que, assim, o cliente, você tem que ter proximidade, tanto cliente quanto consumidor. Eu acho que a proximidade, ela tem que ser constante, né? A gente faz na Rush pesquisa com cliente, a gente pega pesquisa com consumidor. Na consultoria, que eu também tenho uma consultoria, o Lucas trabalha com 3 empresas, eu não trabalho com 3, mas trabalho com 2, né? E não é muito fácil. E a mesma coisa na consultoria. Eu acho que tem que ter essa proximidade com o cliente para entender como é que está acontecendo a mudança de comportamento dele, para que direção que ele está indo, enfim. Eu acho que isso é importante. Tomando cuidado para não ficar sempre na linha do benchmark, eu acho que é uma outra coisa, né? Às vezes a gente tem que ter esse feeling, então, além das pesquisas, a gente procura ter uma proximidade muito grande, assim como eu procuro ter uma proximidade, eu e a minha equipe de RH, muito grande com as pessoas que trabalham conosco, com os funcionários, para que, assim como o cliente, o consumidor para a Rush, os funcionários acabam sendo os nossos, né, consumidores, porque a gente quer um engajamento deles, né, e para isso a gente precisa ter práticas de liderança, porque às vezes a gente acha assim, só benefícios. Não, benefícios e práticas de liderança que possam contribuir para esse engajamento.
Então, assim, a gente já percebeu algumas mudanças no comportamento de alguns, tanto de consumidores quanto dos profissionais. Dos consumidores, a gente lançou o e-commerce tem bem pouco tempo, e a gente achava que o e-commerce para chocolate não era uma coisa que ia rolar assim. Então, além da pandemia, a gente começou a perceber alguns segmentos que se interessaram pelo e-commerce. E a gente fez algumas parcerias que eu não sei se a gente teria feito antes, né? Que parcerias com as próprias empresas para dar como prêmio, a gente lançou um Hero, quer dizer, o herói seu, quem é, enfim. Então, acho que esse acompanhamento. Em relação aos funcionários, eu percebo que hoje a busca por esse equilíbrio, ela se faz muito mais presente, né? Então, a gente tem pensado, será que o caminho é só home office ou será que o caminho não vai ser uma redução de carga horária? A gente já tem pensado nisso. O que será que as pessoas vão buscar? Porque o equilíbrio, ele passa muito por isso, né? Será que não podemos fazer uma redução de carga horária para as pessoas? Ou seja, eu acho que a forma de estar próximo, de conhecer essas mudanças, é estar acompanhando dia a dia as mudanças. Não sei se eu respondi. Perfeito. Obrigada. Felipe. Estou aqui, liguei a câmera aqui. Vou tentar não ser muito repetitivo, mas eu acho que é mais um exemplo, vou reforçar um pouco o que a Ana falou, mais um exemplo de coisas que se intensificaram e não necessariamente se transformaram durante a pandemia. A necessidade de falar e escutar e estar próximo do consumidor para empresas de bem de consumo é o pilar de uma empresa de bem de consumo, né? Senão você está sempre jogando às cegas e tentando acertar. A partir do momento que você conversa de forma genuína, transparente, com ida e volta, né? Um caminho de ida e volta, de falar e escutar, muito provavelmente você tem uma chance de acertar muito maior. O que aconteceu, o que tem acontecido é que o exemplo de e-commerce é muito claro, né? O consumidor está dando sinais de que quer comprar online há 15 anos, né? Ou mais. A Amazon não cresce à toa. Eu vou te dar o nosso exemplo. A gente está atrasado, porque é um bicho difícil de você botar em pé, custa dinheiro, e aí a gente acabou não virando prioridade em nenhum momento. Aí apareceu de um dia para o outro o e-commerce, multiplicou no caso da Itália, multiplicou por 4, 5, continua 4, 5 vezes maior. E aí, né, magicamente, a gente em 20 dias coloca um e-commerce para funcionar e para rodar, e não era tão difícil assim, né? Só não era prioridade porque provavelmente a gente não escutou o nosso consumidor como a gente deveria há 5 anos, porque era para estar né, nadando, né? Então, acho que, de novo, eu tenho cada vez mais a minha impressão, minha percepção de que nós não estamos transformando nada, a gente tem acelerado muita coisa. Talvez algumas coisas tenham sido freadas, mas as tendências, de uma direção ou em outra, elas já existiam. E essa pandemia veio para acelerar muita coisa. Quem estava preparado se aproveitou de algumas coisas ou sofreu menos no começo. Quem foi rápido conseguiu se adaptar. Alguns estão sofrendo ainda até agora, que porque não escutaram. Então, de novo, se a gente, no meio disso daqui, vamos imaginar que a gente apanhou, um tapa na cara, 4 meses agora. Se a gente aprendeu que a gente tem que mudar a nossa forma de lidar e de fazer negócio e de olhar para o consumidor e de escutar, daqui para frente eu acho que a gente já saiu, acho que já é vitorioso, assim. Porque não, se Deus quiser não terá outra pandemia, mas alguma coisa vai acontecer, os movimentos eles acontecem. Se o mundo está em constante evolução, ou mudança ou evolução, a gente pode falar que está em evolução, mas em mudança a gente sempre está, né? A gente é muita prepotência a gente querer adivinhar essas tendências de dentro do escritório. Muito melhor, muito mais assertivo, a gente escutar, e nada melhor do que escutar os seus consumidores, né? Porque aí você vai na direção correta. Eu não sei, a minha impressão é que é mais um exemplo de movimentos que se aceleraram de um dia para o outro e que deixaram claro e expostos, por exemplo, no meu caso, o quanto a gente estava atrasado no e-commerce. Por sorte, eu diria, a gente conseguiu encaixar. Na Itália é mais fácil, país europeu. Tem as máquinas já existem, né? É mais fácil você dar uma plugada lá, né? Plug and play ali. Algumas coisas assim. Então, o básico você consegue botar para rodar.
agora está na cara que a gente tem que conversar mais, né? A gente tem que falar mais com eles. E a gente fez um projeto gigante agora, interno lá, de uma plataforma de comunicação. Isso foi o nosso maior aprendizado. Plataforma de comunicação com o nosso consumidor. O que vai sair daí eu não sei, mas a gente vai falar com ele. E talvez numa próximo problema ou numa próxima oportunidade a gente vai estar mais bem preparado do que a gente estava nessa. Maravilha, Felipe. Olha, chegamos, eu estou aqui lamentando, faltam 4 minutinhos para a gente manter aí o nosso protocolo, como acho que a Ana brincou mais cedo, a gente não se atrasa mais, né, Ana? Mas para a gente conseguir encerrar aqui as jornadas 16h30 desse papo que tá muito legal mesmo. Lucas e Dante, eu queria deixar esse desafio, se vocês puderem, quiserem, claro, complementar com algo mais em 1, 2 minutinhos, que aí eu vou só fazer o fechamento para a gente poder se despedir e seguir nossa jornada aí nas próximas agendas. Legal. Posso começar e depois eu passo a bola para o Lucas. Bem rapidinho, eu acho que como você falou, né, nós somos testemunhas, não aguento mais ser testemunha ocular da história, né? A única certeza é que isso vai passar e a outra certeza é que o que a gente fazia antes não vai levar a gente ao futuro. E que bom, sairemos melhores, sairemos mais fortes, sairemos resilientes, reinventados, né? Eu estudei gerações e a geração jovem agora está sendo moldada por essa crise, né? Está saindo de uma bolha de proteção da casa dos pais e tal, e está entrando numa situação de alta incerteza, está tendo que lidar com isso, vai crescer muito com isso. Não só os jovens, todos nós também vamos sair mais fortes disso, né? Então, acho que essa que é a parte boa do momento que a gente está vivendo. E a dica final que eu deixo é: não fique vendo notícia ruim na televisão, não se deixe colocar para baixo, né? Seja mais senhor das suas emoções para você ser um líder cada vez mais inspirador. Obrigada. Lindo. Lucas, olha aí que missão na nossa despedida. Não tem praticamente nada para falar. Acho que uma dica rápida. Tem, Lucas, não me engana. Não tem nada. Não tem nada. Não me engana, Lucas. O convite que eu faço para todo mundo é para a gente pegar esse laboratório aí de novo, pegando a palavra do Felipe. Vamos pegar esse laboratório e que trouxe muita coisa boa. Eu ia falar uma palavrão aqui. O mundo de vendas é quase um quartel-general. Assim. Estou me segurando para não falar palavrão o call inteiro. A gente tem, esse tempo que a gente está vivendo é difícil. E é difícil a gente falar bem do Covid, né? Porque pessoas estão morrendo, tem muita coisa, obviamente, ruim acontecendo. Mas a gente tem que pegar alguns aspectos positivos disso tudo. É obrigação nossa, eu acho, como ser humano, como líder, como pessoas que conseguem influenciar outras pessoas. A gente tem que pegar o que veio de bom e fazer ficar. E aquilo que a gente não quer, a gente descarta. Então, acho que é uma chance única que a gente tem na mão. Poucas gerações têm essa chance de conseguir fazer essa diferença e mudar tudo. Porque muita coisa agora que a gente consegue mudar sim, ó, que seja colocar um e-commerce. O Felipe colocou o e-commerce de pé em 20 dias. A gente pôs o e-commerce de pé em 20 dias. A gente toma a decisão de não ter escritório. Várias insanidades que antes eram feitas, agora a gente consegue mudar rápido. E antes a gente não tinha tanto esse espaço. Então, o convite é a gente pegar aquilo de bom e fazer ficar. Sabe? Maravilha. Perfeito. Olha, gente, queria então, primeiro agradecer a vocês 4 e a todo mundo que veio a bordo desse nosso papo. Somos 33 pessoas online nesse momento, muito legal. Acho que a troca foi boa. Para mim foi assim, super divertido, um grande aprendizado. Falamos de cliente, consumidor, cliente interno e externo. Concordamos e discordamos. Refletimos juntos, falamos de resultado, falamos de liderança, e eu queria me despedir, primeiro agradecendo a vocês pela oportunidade que me deram de fazer essa mediação. Tinha falado nos bastidores, eu já participei de várias lives, né, como convidada, expert no tema, de falar de algoritmos, desenvolvimento de pessoas online, engajamento e afins, mas minha primeira mediação, então espero que eu tenha conseguido também fazer um belo trabalho. Merece um aplauso. Para todos nós. E eu sou dessas que gosta de frase, assim, né? Eu acho que as frases, elas simbolizam, né?
E tem uma frase que, desde o momento que eu comecei a trabalhar com a questão do desenvolvimento de pessoas e o impacto da tecnologia, na verdade, né, no desenvolvimento humano, é uma frase do Victor Hugo. Curta e simples. Ninguém segura uma ideia cujo tempo chegou. Chegou o tempo. A ideia já estava posta e tudo que está acontecendo agora no mundo só veio para acelerar, potencializar e trazer novas oportunidades daquilo tudo que já vinha acontecendo. Desde as doenças que a Ana tão bem falou, elas não são recentes, a pandemia, né, Ana, ela se destaca dentro do que está acontecendo agora com o Covid-19, mas essa sociedade vem adoecendo, nós pessoalmente viemos adoecendo nesse processo. Quando a gente fala das pessoas do rádio corredor, quando a gente fala da falta de comunicação, da dificuldade de fazer gestão, dos diferentes modelos de liderança que não se sustentam mais, que foi a temática dessa nossa conversa de hoje, isso já acontecia. E o que está rolando agora é que a tecnologia está deixando isso tudo muito explícito, né? O que era bom e o que era ruim já rolava. Não é a tecnologia que está trazendo isso agora, né? Ela só está explicitando. E por isso eu gosto tanto dessa frase do Victor Hugo. Então, queria me despedir, agradecer mais uma vez pela oportunidade. Foi uma alegria bater esse papo e ter esse encontro com vocês, gente. Obrigada. Foi ótimo. Obrigado pelo convite. Obrigado, gente. Um abraço. Ana, você está no mudo. Gente, obrigada. Prazer enorme. Valeu por terem vindo a bordo aí desse nosso papo. Obrigado. Tchau, obrigada, gente. Tchau, tchau.